com grande prazer e com grande alegria que eu abro esse seminário em homenagem à minha querida professora e colega Eunice Ribeiro Duran, fundadora do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP. A Eunice é a nossa decana e, mais do que isso, é a nossa grande inspiradora em muitos sentidos. E quem, algumas décadas atrás, foi não apenas a professora de antropologia do curso de graduação de Ciências Sociais da minha geração, assim como de várias outras, mas uma das principais responsáveis pelo fato de muitos de nós, jovens estudantes na ocasião, termos descoberto a aventura da pesquisa científica e dali por diante nos envolvido pelo resto das nossas vidas profissionais nas atividades de pesquisa empírica na área das ciências humanas. Certamente nada disso é pouco, mas eu não vou perder a oportunidade de dizer também que eu vejo uma feliz coincidência no fato do primeiro seminário da série que programamos no NUPES para homenagear os nossos mestres das ciências sociais se abrir no início da primavera, justamente quando também estamos iniciando uma nova fase na vida do núcleo de pesquisa que a Eunice e outros pesquisadores eméritos da Universidade de São Paulo criaram nos idos de 1989. A primavera está começando e no NUPES estamos iniciando um novo programa de pesquisas que deverá mobilizar pelos próximos 3 anos o melhor dos nossos esforços, das nossas equipes multidisciplinares de pesquisa, inclusive dos mais jovens que estão chegando agora, alguns dos quais estão aqui presentes, para a realização da difícil e complexa tarefa de avaliar criticamente os 25 anos de experiência democrática do Brasil. Até onde nós chegamos nessa experiência? Qual é a qualidade da nossa democracia? Nós resolvemos encarar o desafio de tentar responder isso com os instrumentos analíticos que nós herdamos dos nossos antecessores. O NUPES foi contemplado pelo recém-criado Programa de Apoio à Pesquisa da Reitoria da Universidade de São Paulo, um programa inédito que em meus 37 anos de atividade como professor e pesquisador da USP eu vejo acontecer pela primeira vez. Algo que se constitui em uma iniciativa destinada a abrir um novo modelo de apoio à pesquisa nas universidades brasileiras. Pois bem, o nosso projeto pretende fazer um balanço crítico, em primeiro lugar, de algumas das principais políticas públicas implementadas no país, e depois do desempenho das suas instituições de representação, como o Congresso Nacional e os partidos políticos, e, por fim, das relações entre a sociedade civil e os valores da cultura política. Não por acaso, como vocês sabem, um dos temas centrais da pesquisa será o exame das políticas de educação. Pensar criticamente o Brasil e avaliar a qualidade da sua democracia nos leva inevitavelmente a reexaminar a contribuição que generosamente nos foi dada por nossos mestres, para entendermos e conhecermos as relações da sociedade brasileira com a política democrática e republicana. Esta é uma das razões que nos levaram no NUPES a querer examinar, em benefício das pesquisas que nós estamos iniciando, o que nós aprendemos dos que vieram antes de nós e que felizmente ainda estão entre nós. O ato de homenagear alguém na vida acadêmica, antes de tudo um ato de reconhecimento dos méritos e das qualidades daqueles e daquelas que nos fizeram e ainda nos fazem refletir e ver mais longe a natureza dos dilemas da nossa sociedade. Eu acho que todos nós concordamos com isso. E eu creio que nas intervenções e depoimentos de meus colegas, que vocês ouvirão hoje ao longo do dia, isso vai ficar bastante evidente no caso da Eunice. Mas no caso dela, eu gostaria, sobretudo, de chamar a atenção para um aspecto muito singular da sua atuação intelectual. Algo raro na vida acadêmica, que diz respeito ao seu compromisso explícito e, mais do que isso, a sua paixão de intervir publicamente, de modo sistemático e continuado, independentemente dos riscos que isso envolveu, em relação a temas relativos a alguns dos grandes desafios enfrentados pelo país no tempo presente. Eu começo lembrando o que outros colegas nossos já disseram
da própria trajetória acadêmica da Eunice. Quase 10 anos atrás, em 2002, na cerimônia em que ela recebeu o título de professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a minha colega Maria Lúcia Montes chamou a atenção para o fato da Eunice nunca ter se contentado em ser simplesmente uma boa professora ou uma pesquisadora criativa em sua área de especialidade, mas por esforçar-se constantemente por ampliar o campo de atuação da sua disciplina, talvez excessivamente marcado pela etnologia, para estendê-lo para a área da nascente antropologia urbana, que se propunha então a identificar alguns dos mais importantes desafios de uma sociedade complexa que estava apenas começando a se modernizar. Foi nesse percurso que a minha experiência como estudante de Ciências Sociais cruzou o caminho da Eunice pesquisadora, rigorosa, meticulosa, extremamente exigente, eu devo dizer, a respeito da dedicação que se supunha que seus alunos deviam dar às atividades de iniciação científica propostas. Em seus trabalhos de mestrado e de doutorado, ela tinha se voltado para a realidade do imigrante estrangeiro e do trabalhador de origem rural brasileiro, chamando a atenção para as implicações culturais e políticas do seu complexo processo de integração e de assimilação na sociedade urbana e industrial que estava se formando no país. A Caminho da Cidade, livro de alguns anos depois, sintetizou muitas das descobertas que nessa época ela compartilhou com os seus alunos. E foi uma obra fascinante para os jovens pesquisadores que, como eu, estavam interessados em entender os processos de formação da moderna sociedade urbana de massas brasileira e as implicações que isso tinha para a emergência dos movimentos sociais e a participação política das não-elites. Eunice, juntamente com Ruth Cardoso, oferecia um curso optativo de antropologia urbana para estudantes de terceiro e quarto ano de ciências sociais. E foi assim que levou, na segunda metade dos anos 60, muitos dos seus alunos a fazerem uma primeira e incrivelmente marcante experiência de conhecimento da realidade empírica a que os textos teóricos que nós estávamos examinando faziam referência. Nós fomos levados, então, a observar a vida de imigrantes que tinham se instalado em áreas periféricas da cidade de São Paulo. Para nós, alunos, tudo aquilo era evidentemente novo e fascinante. Mas a Eunice, com a parceria da Ruth, não nos deixou dispersar. A ideia, insistiu a professora desde o início, era começar formulando as perguntas relevantes de pesquisa sobre aquelas populações, sem que o observador se deixasse impressionar pelo exótico ou pelo inusitado, mas que servisse para organizar as notas e os relatos de entrevistas informais como registros capazes de permitir que a reflexão teórica pudesse se atualizar. A trama daquela pesquisa experimental e as suas dificuldades naturais nos deram a oportunidade de refletir, pela primeira vez, eu diria, sobre as exigências metodológicas das entrevistas com a população observada. A advertência, naquela ocasião, sobre as exigências de rigor e de cuidado que devem acompanhar as pesquisas empíricas envolvendo populações com aquelas características foram definitivas para muitos de nós. E eu creio que os resultados disso apareceram nos trabalhos dos anos posteriores. A par disso, nesses e nos anos seguintes, Eunice assumiu de modo completo as obrigações institucionais que acompanham aqueles e aquelas que são reconhecidos por seu papel de liderança intelectual na sua comunidade. Ela presidiu por 2 vezes, entre fins dos anos 70 e meados dos anos 80, a Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, e animou a sua Comissão Especial de Assuntos Indígenas. Depois foi indicada por seus pares, entre 1984 e 1986, para coordenar a área de antropologia do Conselho Científico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, a CAPES. Foi ativa no Conselho Editorial da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, a ANPOX. Entre 1983 e 1985, ela também participou das atividades do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Artístico do Estado de São Paulo, o CONDEFAT.
talvez prenunciando o que seria uma de suas principais áreas de atuação nos anos seguintes, tomou parte ativamente, entre 1986 e 1988, da Comissão de Estudos sobre a Universidade da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, da qual ela foi também a sua vice-presidente em alguns anos seguintes. Eu faço referência também ao enorme empenho com que a Eunice se dedicou às atividades de organização institucional, propriamente da área das ciências sociais na Universidade de São Paulo. Faço isso agora de modo talvez exageradamente rápido, para poder retomar algo que eu comecei dizendo sobre a sua trajetória intelectual, mas que eu ainda não concluí. A professora Eunice dirigiu, nos anos 80, o Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, depois que a antiga área das ciências sociais se dividiu nos 3 departamentos que existem hoje, ou seja, Antropologia, Sociologia e Ciência Política. Ela participou, aliás, de todos os embates e controvérsias que levaram a essa divisão. E se eu posso dizer assim, até por conta desses embates e dos seus contraditórios, ela transitou funcionalmente entre os departamentos de Antropologia e de Ciência Política, tendo colaborado nisso também com a parceria de Ruth Cardoso para a institucionalização deste último departamento, de Ciência Política, em um momento em que a área dos cientistas políticos estava se recompondo, ainda padecendo de perdas que as aposentadorias compulsórias do regime militar tinham imposto ao setor. Esses foram também anos em que a Eunice expandiu a sua atuação e levou as suas preocupações e a sua reflexão sobre os rumos da universidade pública para as instâncias superiores da USP. Em fins dos anos 80, ela participou de várias iniciativas, como a Comissão Especial de Coordenação das Atividades de Extensão, a SECAI, da reitoria da universidade. E como a Maria Lúcia Montes observou na saudação a Eunice, quando ela recebeu o título de professora emérita da Faculdade de Filosofia, seguindo uma senda que lhe tinha sido aberta pelo exemplo e dedicação do seu pai, professor José Querino Ribeiro, da Faculdade de Educação da USP, ela orientou grande parte dos seus esforços e toda a sua paixão, eu diria, para a análise do papel da educação no processo de democratização da sociedade brasileira. Foi nesse contexto que ela fundou, junto com outros pesquisadores, o Núcleo de Pesquisa sobre o Ensino Superior, o NUPES, antecessor do atual NUPES. A ideia para a qual ela teve a parceria, entre outros, da professora Carolina Bore e do professor Simon Schwartzman, era fazer avançar o debate do papel da educação superior a partir de novas pesquisas empíricas sobre o tema, a partir da renovação do conhecimento. O rol de temas e o elenco de pesquisas que ela coordenou ou participou estão listados no site do NUPES, inclusive os livros e artigos que resultaram desse trabalho. Talvez seja ocioso mencionar todas aquelas contribuições nesse momento, mas eu creio que esta é uma excelente oportunidade para lembrar que tal foi a qualidade da sua reflexão e tal foi o êxito da sua contribuição, que ela foi chamada várias vezes para ocupar para ocupar os mais altos cargos colegiados e de direção na área da educação no Poder Executivo Federal. Eu acho que esse é um exemplo claro e muito caro para todos nós de como a pesquisa acadêmica de excelência pode ser útil à sociedade e fundamentar a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Eunice também foi diretora da CAPES no início dos anos 90, quando o grande desafio era reorganizar esse organismo que, a exemplo de outros, tinha sido extinto pela desastrosa reforma administrativa do governo Collor. Ela participou ainda do Conselho Científico do CNPq e representou o MEC no Conselho de Ciência e Tecnologia da Presidência da República. Foi secretária nacional do Ensino Superior entre 1992 e 1993, quando o professor José Goldenberg, que está aqui entre nós, foi ministro da Educação e se empenhou